Então nós vamos falar um pouco sobre mês do orgulho, André Valadão e muita polêmica. Tem muita coisa acontecendo aí, coisas que foram ditas, mexeu com muita gente. Se tem a palavra de Deus no meio, vale a pena a gente comentar. Então antes de qualquer coisa, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e vamos pro vídeo. Nas últimas semanas, o André Valadão da Igreja Batista da Lagoinha, que agora congrega numa lagoinha lá em Orlando, chamado a Lagoinha Global, aproveitou o momento do mês do orgulho LGBT, fez duas pregações, duas ministrações, uma mais recente agora, uma semana passada, tratando sobre o tema. A sua primeira mensagem chamou, se não me engano, Deus odeia o orgulho, e a outra é Transformados, usando o termo trans em ênfase, em caixa alta, letra maiúscula, para tocar um pouco sobre esse assunto. Ele pregou dentro do contexto da teologia batista, sobre o assunto, e ele conseguiu mexer com muita gente, muitos pastores progressistas, como Caio Fábio e outros mais aí, Tem um aí que eu não lembro o nome dele, mas ele fez questão de pregar nervoso. O bichinho ficou nervoso quanto à pregação. E só rindo mesmo para passar por isso. Enfim, ele mexeu com uma coisa que agora não se pode tocar, que é as ideologias, ou a visão de mundo de algumas pessoas, que é a visão que impõe as ideologias minoritárias. Bom, pontos positivos e negativos que a gente pode tirar dessas duas ministrações. Parece que teve um outro pastor também da Lagoinha, ministrou algo dentro do tema também. Eu confesso que o que eu vi foi da primeira ministração, Deus odeia orgulho, e algumas partes da ministração Transformados. Primeiro, vamos contextualizar André Valadão. É uma referência no mundo evangélico gospel, desde a época do Diante do Trono, depois de carreira solo, teve grande notoriedade no meio evangélico. Pessoas assim, o que elas falam reverbera, vai tomar uma proporção e vai incomodar pessoas. Pontos positivos e negativos disso tudo é o seguinte: é importante falar sobre o lobby, falar sobre a ideologia, sobre a imposição em cima da sociedade de comportamentos das minorias em detrimento à opinião alheia das outras pessoas. A tentativa forçosa de empurrar ideologias garganta abaixo da sociedade, como movimentos como a Parada Gay, que teve pais levando seus filhos e dizendo que existem crianças trans e tal, submetendo crianças à exposição sexuais. Porque o problema não era nem o fato de uma parada, é o fato de que há uma exposição sexual, não é alguém publicamente militando contra as suas liberdades individuais, mas vai para além disso, é afetar a liberdade do outro quando você afrontuosamente, publicamente na rua, faz exposições sexuais. Você procurar na internet e você vai ver o que realmente é a parada. O primeiro ponto é que André Valadão mexeu com isso. Quem falar sobre isso está mexendo com isso. Isso é uma realidade. Provavelmente, ele já deve estar sendo processado por algumas pessoas, provavelmente já existe um movimento contra as coisas que ele diz. Ponto negativo é que, observando a mensagem dele, Deus odeia o orgulho, eu entendo quando ele diz o que Deus odeia de orgulho, porque o orgulho humano ele precede a queda do homem. Deus realmente requer pessoas quebrantadas, arrependidas e não orgulhosas. Pessoas que entendem as suas misérias e tal. Essa é a premissa do evangelho, que pessoas se entendam e se enxergam pecadores. Lógico, não só homossexuais,
mas toda sorte de pessoa, heterossexuais e todos os demais se enxerguem pecadores e carentes de uma redenção e justificação por meio de Jesus Cristo, premissa do Evangelho. Porém, o que ele aplica no meio de sua mensagem, ele não consegue ser claro e separar o que é militância LGBT, o que é comportamento sexual, como prostituição e essas coisas, e a questão da condição do indivíduo enquanto homossexual. Que essas coisas precisam estar separadas, destrinchadas, para que a mensagem do que uma pessoa quer falar sobre os movimentos atuais não se confunda com a condição de uma pessoa homossexual e que tem buscado não viver uma prática libertina. E talvez está buscando a fé, tem tentado, através de frequentar, talvez até a própria denominação do André Valadão. Nesse caso, ele vai tropeçar e vai colocar, talvez, as pessoas que estão nesse desafio de combater os próprios anseios sexuais, colocá-los juntamente no balaio do movimento LGBT, que é distinto ali, é um movimento ali, é uma ideologia, ali é um lobby, e essas coisas são distintas. Ele traz um conteúdo importante, talvez não necessariamente deveria ser de púlpito, aquilo lá deveria estar sendo talvez explanado em um vídeo, tratado em outros mecanismos. O que a igreja precisa ter de explanação é as obras fundamentais do Evangelho, a cristocentralidade da mensagem, para que haja arrependimento, quebrantamento, né, e a ação efetiva do Evangelho aconteça. Mas ele trouxe o tema, ele usou esse momento, isso reverberou, trouxe alguns problemas no meio evangélico e acendeu a chama do ódio do bem nas igrejas progressistas. O que eu tiro disso? Né? Eu vejo, por exemplo, que eu falei, pastores que começaram a falar contra, né? Existem as igrejas inclusivas, que agora é uma realidade no mundo, no Brasil também. Também tem as igrejas de teologias universalistas e tal. Esses movimentos todos progressistas começaram a se incomodar com a mensagem dele e rebateram o que ele diz. A conclusão disso tudo é: qual é a missão da igreja? E se esta é a missão da igreja? A igreja foi chamada para combater o Estado, ela foi chamada para combater os movimentos. Ao que a igreja foi chamada a fazer? A combater as obras da carne. O que efetivamente a igreja veio fazer? O problema da identidade, né? Teve comentários, né? O nosso irmão comentou aqui, né, sobre comentários de que pessoas falam assim, como se ele tivesse do nada surgido agora pregando sobre isso, né? Ou seja, desentou até da realidade da pregação. Onde que nós devemos chegar com isso? Bom, a igreja de Cristo, o corpo espiritual, a igreja orgânica de Cristo, aquela que é natural a Ele, ela está pregando a mensagem da cruz de Cristo, do arrependimento, da restauração de uma natureza celestial. Está pregando isso aos seus amigos de trabalho. Esta igreja está nos grupos de família, ela está dentro das empresas, ela está reunida e falando da obra de Cristo, que convence tanto o hétero como o homoafetivo. O movimento que está acontecendo agora, ele vai crescer, ele vai tomar forma. O que a igreja precisa estar é pautada na mensagem da cruz, que convence tanto hétero como o não hétero. Pode ter certeza que a igreja não foi chamada para ficar combatendo movimentos. Eles vão acontecer, né? Eles vão acontecer. A igreja de Cristo, ela precisa focar exclusivamente na doutrina da regeneração, para que tanto o hétero como o homoafetivo venham se arrepender de seus pecados, abandonar as velhas obras e viver o desafio de lutar contra a própria natureza carnal todos os dias, para que possam, através disso, revelar diante de Deus um coração
honesto, justo e arrependido. É assim que funciona. Mas e você? O que você acha sobre isso? Você acha que o André Valadão, ele foi claro, a mensagem dele foi boa, era isso mesmo que precisava ser pregado? Comente aqui, fale o que você pensa, o que você acha sobre isso e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de compartilhar, o que mais? Eu esqueci. Curtir, comentar. E se inscrever em todas as nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram, vai lá no Instagram, dá uma forcinha para nós lá, para dar um up no nosso Instagram. E é isso aí. Deus abençoe e até a nossa próxima oportunidade.